Tá gravando, eu acho. Uhum. Aqui deixa eu estar gravando também. Pronto, então vamos começar lá. Primeiro, nessa aula, a gente vai aprender, antes de passar a fundo de ao código realmente da Broad Factor, a gente tem que aprender um pouquinho da base. Então, a gente vai aprender sobre interpolação, event binding, property binding, eita, style binding e two-way data binding. Depois de a gente aprender tudo isso, a gente vai fazer um simples desafio. E o desafio de hoje vai ser endereço da firma, onde a gente vai utilizar serviços do Angular para consultar a API via SEP e passar por parâmetro aqui o CEP, né, da firma, e ter como retorno o endereço da firma, que no caso seria Broad Factor. E agora, fazendo isso, a gente vai aprender a usar formulários reativos, requisições HTTP e como tratar requisições HTTP, beleza? Então, antes de tudo, a gente tem que saber a estrutura inicial de um projeto Angular. Então, um projeto Angular, inicialmente, ele tem essa arquitetura. Ele tem a pasta chamada Angular, onde tem todos os arquivos que fazem o Angular rodar. Também tem a versão do Angular, no caso eu estou usando a versão 14. Tem a pasta VS Code, que é onde você faz todas as configurações da sua IDE. A minha IDE, no caso, é VS Code. Tem a pasta Node Modules, que é onde estão instaladas todas as bibliotecas que o Angular utiliza e bibliotecas que eu posso baixar para utilizar no Angular. Tem a pasta Source, que daqui a pouco a gente vai falar dela. Tem a Browser List, que é uma configuração padrão que já vem em todo o repositório Angular. Tem o Editor Config, que é onde você pode estabelecer as configurações do seu editor de texto, né, a sua IDE. Aqui, por exemplo, o meu tab, a minha indentação, ela são 2 espaços, mas eu poderia colocar aqui 4, como por exemplo. Mas eu gosto de deixar 2 porque é mais bonito. Git ignore são os arquivos que o Git vai ignorar. Ele vai ignorar a pasta dist e todas essas pastas que estão aqui. O Angular.json, que é onde estão configuradas todas as coisas do Angular. Aqui a gente pode configurar alguns caminhos, enfim. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Tem o karma.conf, que é basicamente a configuração inicial dos testes unitários, que a gente não vai mexer por enquanto. Tem um packed.lock.json, que é um arquivo JSON enorme, referenciando todas as versões de todas as bibliotecas que foram instaladas no projeto. Por isso que esse arquivo é enorme, olha, tem 20 mil linhas. Isso aqui é tudo referente a essas bibliotecas instaladas na pasta Node Modules, que a gente vai utilizar no nosso projeto. Além disso, tem o packed.json, que é onde a gente pode estabelecer alguns scripts, como por exemplo, para startar a aplicação, como é que eu faço? Eu coloco ng-serve. Para fazer o build, eu faço ng-build. Para fazer o build com o what, ou seja, para fazer um build do ambiente de desenvolvimento, aí ng-build, -out, -, configuration, development. Para rodar os testes unitários, ng-test. E aqui também tem as versões de todas as bibliotecas que foram instaladas. O README, ele é a documentação do seu projeto, você pode customizar da forma que você quiser. Por exemplo, oi, eu sou uma documentação. Beleza? Pode configurar. O TS-config, basicamente as configurações do TypeScript, né, que já vem configurado por padrão, então você não precisa mexer. E aqui as configurações dos testes unitários, beleza? Então vamos fechar isso aqui tudo. E vamos falar um pouquinho da pasta source. A pasta source é onde vai estar todos os arquivos do projeto, né? Isso é comum a todas as aplicações Angular. Todas as aplicações Angular vai ter uma pasta source, que dentro dessa pasta source vai ter uma pasta app, vai ter uma pasta assets, environment, o favicon, que é o ícone que aparece ali, aqui ó, esse íconezinho, esse aqui, por exemplo. Tem também, deixa eu fechar isso aqui. Tem também o index.html, que é o arquivo HTML principal, que por enquanto a gente não mexe nele, a gente vai mexer somente em outros HTMLs. Mas por que ele tem esse HTML? Porque o Angular ele é um framework SPA. O que é um framework SPA? Ou seja, quando a gente faz o build do Angular, quando a gente faz surgir os arquivos que de fato vão estar no servidor da AWS, para ser mostrado ao usuário final, ele gera tudo num único arquivo HTML, ou seja, numa única página. Main.ts são onde a gente vai estabelecer essas configurações. Por padrão já vem tudo configurado, então também não precisa mexer. Polyfills, a mesma coisa, só tem esse import de zone, que é o suficiente, não precisa mexer também. E styles.scss, que é onde está estabelecido todo nossa estilização padrão do projeto, beleza? E é isso, essa pasta teste é para configurar os testes unitários. Tá. Pronto, a gente já falou sobre esses arquivos aqui, então vamos falar um pouquinho sobre a pasta assets. Na pasta assets é onde a gente vai colocar todos os assets
do projeto, onde a gente vai colocar imagens, como por exemplo, aqui no register, por exemplo. No register.dev.broadfactor. A gente tem essa imagem, que vai aparecer aqui em algum momento. A gente tem essa imagem. Essa imagem, ela está dentro da pasta assets e a gente consome ela aqui no front-end. Beleza? Environment. E environment é onde a gente vai estabelecer as URLs do nosso back-end. Então, eu posso colocar algo do tipo aqui, ó, URL API, vai ser do tipo https://api.com.br. Então, é como se fosse o caminho padrão da nossa URL do back-end. Então, aqui eu posso colocar várias URLs, como, por exemplo, URL API do register. Vai ser https://register.com.br. Digamos que seja essa, beleza? E environment.prod, onde vai estar a URL da API, né, do mesmo back-end, só que a URL de produção. Porque quando a gente fizer o build, ele vai trocar essa URL que vai ser de desenvolvimento e vai trocar pela URL de produção dinamicamente. Então, se eu Beleza? quiser ter mais de um ambiente, eu tenho que criar o environments.prod, ou .dev, ou .homologação. Daí ele Isso, vai pegar correspondente ao ambiente que eu estiver. isso. Mas por padrão, só dois já é o suficiente. Uhum, ok. E aqui a gente pode estabelecer todas as URLs das APIs, né? Pode fazer de outra forma. Fazer de forma mocada, mesmo lá no código, pode. Mas é uma boa prática a gente estabelecer todas as URLs aqui. Porque quem chegar no projeto já vai vir aqui e vai ver as URLs dos back-end que consomem aqui no front. Beleza? Pronto. Agora a gente tem a pasta app. A pasta app, por padrão, ela não vem essa pasta modules. Isso aqui é uma escolha de arquitetura minha, que eu geralmente trabalho dessa forma. Então, daqui a pouco a gente fala sobre modules. Mas, por padrão, ela vem com esses arquivos aqui. O app module, que é considerado módulo raiz, ou seja, todos os outros módulos que a gente for criar, a gente vai importar ele aqui em app module. Se eu criar, por exemplo, um módulo de usuário, eu vou importar ele aqui. User module, beleza? Então, importa ele aqui, porque senão vai dar um erro de compilação. Providers. Providers é onde a gente vai importar todos os nossos serviços, todos os nossos servers que fazem uma comunicação com o back-end. Por enquanto a gente não tem nenhum, então a gente deixa vazio. Declarations. Declarations é onde vai importar todos os componentes, ou seja, todos os arquivos TS, né, que referenciam ao nosso HTML. Aqui, como o módulo usuário, o módulo app, que é o módulo raiz, só tem um componente, então só tem o app component em declarations. Beleza? E é isso. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o App Component. O App Component, ele tem esse decorator component para indicar que ele é um componente e ele tem essas três propriedades. Ele tem mais propriedades que você pode escolher. Aqui, por exemplo, control bar, tem animations. Em geral, a gente não usa tanto. Depende muito de casos e casos. Mas aqui a gente tem template URL, ou seja, é a URL que referencia o HTML desse componente. Ou seja, esse componente ele está enxergando qual HTML. Então a gente passa aqui a URL dele. A URL do arquivo app.component.html, que no caso é esse aqui. Aí, esse template, esse componente, ele está utilizando qual estilização? Ele está utilizando a estilização app.component.css, né? Então passa aqui o caminho dela. E como é que eu consigo esse caminho? Você vem aqui em Path, e no botão direito do mouse, né? Depende da sua ideia, e você copia o caminho relativo. Aí, ó, né? Aí o Angular, ele entende, por padrão, é o SSRC. Então você pode colocar só aqui, ó, ponto barra. Beleza? É isso. E aqui é onde a gente vai estabelecer todas as nossas variáveis, métodos e ciclos de vida, né? Como esse é o componente padrão da aplicação, geralmente a gente não faz muita coisa nele. A gente cria outros módulos, outros componentes e começa a mexer neles. E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, eu já deixei criado aqui um módulo e um componente, né? Porque no nossa aplicação da Broadfactor, por exemplo, todos os componentes e módulos já estão criados. A única coisa que a gente vai fazer é modificar os componentes criados e os módulos criados. Então eu criei aqui um módulo chamado New Module. E nele eu importei o New Route Module, o Common Module, Forms Module, HTTP Client Module, Match Form Field Module, Reactive Module e Match Input Module. Isso tudo é para a gente poder usar algumas coisinhas que eu vou utilizar aqui no decorrer desse desafio que a gente vai fazer, que é o Isso desafio da firma. isso são módulos que já meio que tá só importando e são prontos, só tipo uma biblioteca. Isso, tipo uma biblioteca. Vocês não vão precisar se preocupar com isso.
Porque lá em todas as aplicações da Broadfactor já foram importados todos os módulos e todos os componentes que você forem utilizar, né? Se for criar um novo componente, é só importar aqui em Declarations. Mas em relação aos módulos, todos já foram criados e todos os módulos que o Angular utiliza em algum momento já estão lá importados. Então, você não vão preocupar com isso, beleza? E então vamos começar. Vamos começar com o primeiro tema, que é aprender a interpolação. O que é interpolação? A interpolação, basicamente, é a gente ter. Deixa eu fechar isso aqui. Basicamente, é a gente ter variáveis aqui no nosso component, nosso TypeScript, e passar ele para a nossa view. O que é a nossa view? O HTML, é o que o usuário vai ver, né? Beleza. Então, vamos rodar aqui o nosso servidor para ver o que a gente está enxergando lá. Para rodar um servidor Angular, como é que a gente faz? Vai no diretório da aplicação, no caso aqui é ensinando Angular, e aqui a gente digita npm start. Ele vai ser rápido porque é um projeto pequeno. E já rodou. E a gente pode acessar ele em localhost com a porta 4200. Então vamos lá. Fechar isso aqui, e a gente vai acessar localhost 4200. Ora, o que tem aqui? Não tem nada, certo? Porque na nossa view a gente não colocou nada. Mas se a gente colocar aqui algo do tipo, para não quebrar a tradição, hello world. Hello world. Vai aparecer lá na nossa view, hello world. Beleza? Mas aqui a gente está colocando dinamicamente aqui, né? E se eu quisesse uma variável e imputar ela aqui na nossa view? É isso que a gente vai aprender com interpolação. Então, a gente pode criar aqui os nossos métodos e nossas variáveis. Ó, por padrão, a gente cria as variáveis acima do método chamado construtor, que já vem também em todos os componentes, e os novos métodos, as novas funções, como por exemplo, somar números, do tipo void, ou seja, que não retorna nada. A gente cria todos os métodos que a gente for criar, a gente cria abaixo do ngUnit, né? Vai interferir em alguma coisa? Não, mas é boa prática e é bom seguir, beleza? Então vamos criar aqui uma variável chamada soma. Soma, ela vai ser do tipo inteiro, ou seja, do tipo number, na verdade. E ela pode vir vazia. Então, se ela pode vir vazia inicialmente, a gente coloca essa interrogação, essa exclamação, na verdade, para dizer o Angular, ó, a gente está declarando a variável, mas ela pode vir vazia, né? Se a gente não colocar a interrogação, ele vai ficar dando esse erro aqui, né? Aí, para não acontecer esse erro, a gente pode colocar igual a zero, né? Inicialmente a soma vai ser zero, beleza? Vamos fazer assim, vamos pegar essa variável soma e vamos colocar ela aqui no nosso componente, beleza? Então vamos colocar aqui uma div e aqui um parágrafo. Nossa soma tem o valor t. E como é que a gente faz para colocar essa variável aqui no nosso componente? Será que só escrevendo soma funciona? Vamos ver se vai. Bom, não funcionou. Então como é que a gente faz isso? A gente usa a interpolação ou o double bigodinho. São colocar duas chaves, né? E o nome da variável. A nossa variável se chama soma, coloquei duas chaves, assim, na interpolação, o double bigodinho, e lá vai funcionar. Nosso valor de soma é zero, beleza? Então vamos mudar esse valor. A gente vai colocar aqui uma constante n1 igual a 10, igual a 10. E a outra constante n2 igual a 20, beleza? E a gente vai atribuir o soma, a gente vai pegar essa variável e vai dizer que o valor dela é n1 mais n2. Então, como é que a gente acessa essa variável que está fora do escopo da nossa função somar números? A gente usa o dis.soma. E a gente vai dizer que dis.soma vai receber n1 mais n2. Se a gente executar isso aqui, a gente vai ver que nada acontece no nosso componente. Ora, mas a gente não está somando? Por que nada acontece? Porque a gente criou o método, mas em nenhum momento a gente está chamando o método. Então, quando a gente vai chamar? A gente pode chamar nesse ciclo de vida do Angular chamado ngOinit. Esse ciclo de vida do Angular ele vai ser executado assim que o componente ele foi iniciado. Ou seja, o componente iniciou, ele chama o método onInit e tudo que está dentro dele. Então, dentro do método onInit, a gente vai chamar a nossa função somar números. Então, somar números. E aqui, a nossa soma tem um valor de 30. Né? 10 mais 20 igual a 30.
Vamos colocar 25. Dá 35. 35. Beleza? Deixa eu só ver aqui o que minha calopsita quer, peraí. Uma calopsita aqui tá gritando. Um minuto, volto já. Voltei aqui, minha calopsita tava gritando, eu fui olhar se não tinha aparecido nenhum gato, alguma coisa do tipo. Pronto, beleza, eu coloquei aqui 25 e 10, né? O N2 é 25 e o N1 é 10. Então vamos lá, o que apareceu? 35. Beleza. Então é assim que a gente faz a interpolação, ou seja, a gente coloca as variáveis, né, do nosso TypeScript no nosso TS. Beleza? Então, agora a gente vai chamar uma outra função, vai aprender uma outra coisa, que é chamada do event bind. Ou seja, a gente vai escutar um event, né, um evento, que pode ser do tipo click, ou keyup, alguma coisa do tipo, e a partir desse evento a gente vai executar alguma coisa, beleza? E esse é o evento que a gente mais utiliza também nas aplicações. Então vamos alterar nosso método soma, e vamos dizer agora que ele vai receber por parâmetro os números, N1 do tipo number, vai receber o N2 do tipo number. E essa função não mais vai ser executada ao iniciar o ciclo de vida. Agora ela vai ser executada ao escutar algum clique. Então aqui a gente vai atribuir por parâmetro o bis.soma e ele vai ser igual ao que a gente recebe por parâmetro, o N1 mais N2, beleza? Então, quando essa função vai ser executada? Eu posso dizer que essa função será executada quando, a partir desse button, ele vai escutar o evento click, e quando ele receber o evento click, ele vai chamar a nossa função soma. Ora, que erro é esse? É porque nossa função soma, ela recebe como parâmetro somar números, na verdade. Nossa função somar números, ela recebe, ela espera dois argumentos, but, mas, não estou enviando nenhum. Então aqui a gente pode colocar os argumentos, que são números, 12, eu vou colocar 12 e 8, beleza? Então, ao a gente clicar nesse botão, ó, clique em mim, por favor. Aí ao clicar nele, vai executar a soma. Então vamos lá, aqui, clicou. 12 mais 8 é igual a 20, beleza? Então esse é o tipo de evento chamado clique, que é o que a gente mais usa. Como por exemplo, a gente tem um formulário e o usuário já preencheu tudo, e a gente quer que ele clique e envie todos os dados dele para a API. A gente utiliza dessa forma, beleza? Property bind, agora a gente vai aprender. Mas antes de passar para o property bind, eu queria saber se tem alguma dúvida disso aqui. Pra mim tá ok. Tá ok? E aí, Gabriela, como é que tá a vida? Ah, tá ok. Tá ok. Então vamos lá. Property bind. O que é o property bind? Né? Vamos, na verdade, misturar. O property bind é nada mais do que atualizar uma variável, uma propriedade de algum HTML ou de algo do tipo, utilizando uma variável que a gente tenha declarada aqui no nosso componente, beleza? Então, para isso, vamos utilizar, por exemplo, o style. Vamos estabelecer aqui uma variável chamada cor. E ela vai ser do tipo string. E eu vou dizer que a cor vai ser igual a green, ou seja, o verde em inglês. Se eu pegar e colocar essa variável aqui, como por exemplo, fazer a interpolação e colocar a cor, ele vai colocar para mim a string green, certo? Mas como essa string, ela pode também ser usada como uma propriedade HTML, ó. Se eu fizer aqui algo do exemplo, div background color vai receber green. Background color vai receber green, beleza? Ele muda o nosso background para green. Mas será que tem alguma forma da gente não passar de forma crua, na mão, assim, esse background, mas por receber uma propriedade do nosso componente? Tem sim, e a gente faz isso utilizando o style bind, né? A gente pode pegar essa variável e colocar ela como uma estilização. Mas como a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó, a gente abre colchetes e a gente coloca aqui a propriedade que a gente quer. No caso, vai ser style. E dentro do style, a gente pode colocar todas as estilizações CSS. Então, eu posso concatenar, fazer assim, ó, uma string color, vai receber o valor de color.
Deixa eu ver o que eu fiz. Ah, é assim? Ah, é cor. É color. Então, color vai receber o valor de cor, que é a string green. Então, vamos ver se vai funcionar. Ó, viu só que mudou a cor? Tá verde, ó, tá vendo? Mas como não ficou muito visível, então vamos colocar background color. Background color vai receber o valor de cor. E a gente viu que mudou para green. E se a gente colocar outro nome aqui, vamos colocar red. A gente viu que mudou para red, beleza? Então é isso que é chamado o style on bind. Ou seja, a gente pode pegar o style, né, que é uma propriedade comum do HTML, e pode estilizar ela a partir de uma variável que a gente retorna aqui no nosso componente. E na vida real, como a gente poderia usar isso? A gente poderia ver que o back-end ele retorna para a gente alguma coisa, como por exemplo, uma cor de fato, e a gente pode atribuir essa cor ao nosso HTML, tá certo? Tá, a gente falou do style bind, agora a gente vai falar do two-way data bind. O que é o two-way data bind? É basicamente a gente ter uma variável aqui no nosso componente e a gente poder alterar ela aqui no front. Ou seja, o usuário ele vai poder alterar a propriedade. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando um input, né? E nesse input a gente vai colocar uma diretiva chamada ngModel. ngModel. Beleza? E o ngModel, ele vai pegar e vai usar alguma variável que está lá no nosso componente. Que variável vai ser essa? A gente pode escolher, vai ser arbitrariamente. Eu vou escolher cor. Então, vamos dizer que o que for digitado aqui, ele vai atribuir a cor. Beleza? Então, vamos ver se vai funcionar. Ó, tá vendo? Tanto que ele já pegou o valor que já está lá no nosso TS. Ó. Coloquei red, né? O valor do componente, coloquei red aqui. Mas se eu colocar green, vocês vão ver que vai mudar lá no input. Ó. Mudou para green. Beleza? E se eu mudar aqui, ó, viu que sumiu? E se eu colocar aqui red? Se eu colocar aqui pink, eu colocar aqui, acabou o meu inglês, gray, e ele vai mudando automaticamente. Beleza? Se eu colocar blue, ele muda para azul. Se eu colocar white, ele muda para branco. E eu posso colocar qualquer cor, qualquer variável que seja de fato uma variável de cor, né? Porque se eu colocar apenas uma string normal, ele vai de fato atribuir, mas ele não vai funcionar no CSS porque o CS não entende isso aqui. Né? Mas se eu tiver, por exemplo, colocando aqui, ó, eu vou fazer a interpolação da nossa variável cor aqui, beleza? Cor, vou deixar ela aqui. Ó, tá green aqui, tá vendo? Então vamos mudar, ó. Ele muda dinamicamente. Cor vai ser João. Cor vai ser Jacinto. Beleza? Então é isso que é o two-way data bind. Ou seja, ele faz um bind na nossa view e a partir da nossa view, o que for imputado, ele vai e atribui a variável que está no nosso componente. Beleza? Deixa eu ver quem está aqui. Ah, o Lucas. E aí, Lucas? Beleza. E vamos lá E ver aí, agora. João, beleza, mano? Desculpa aí, pessoal. Cheguei atrasado aqui, mas pode conseguir aí, mano. Estou Tranquilo. acompanhando. Então agora, sabendo todas essas propriedades, a gente pode fazer o desafio de hoje. O desafio de hoje é o endereço da firma. Usar a API via CEP e a partir disso a gente tratar com formulários reativos. Mas como vai ser esse desafio? Ó, a gente basicamente vai fazer isso. A gente vai ter um formulário, a gente vai ter formulário que vai colocar o CEP, ou seja, formulário, eita, formulário para colocar o CEP, botão para chamar a função que faz a requisição, chama a API, que faz a requisição para a API e exibe os dados no front. Beleza? Então vamos lá. Vamos criar esse formulário. Como é que a gente trabalha com formulários no Angular? Pode fazer utilizando o ngModel? Pode, mas não é uma boa prática. Eu ensinei aqui porque às vezes a gente usa, né? Mas vamos fazer utilizando os formulários normais. Então você vai digitar aqui a tag form, que é do HTML mesmo. E dentro da tag form, a gente vai colocar uma propriedade que é um grupo de formulários. E como é que a gente cria esse grupo de formulários? A gente pode fazer assim. Vou apagar isso aqui, apagar isso e apagar isso aqui. Beleza. Como é que a gente cria um grupo de formulários? A gente vai aqui ó, no nosso componente. Lembra que eu falei, as variáveis você inicia acima do construtor. Então aqui a gente vai ter uma form.
Esse form, ele vai ser do tipo form group. Inicialmente, ele vai vir vazio. Então, a gente coloca aqui a exclamação. Onde é que eu quero atribuir esse form group? Assim que meu componente for instanciado. Aí tem algumas hierarquias de instanciamento do Angular. Ou seja, ao iniciar o componente, ele chama o método constructor e após, ele chama o método ngOnInit. Beleza? Então, ao iniciar o componente, a gente quer que o nosso formulário ele seja feito, né? Então vamos fazer assim. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar aqui ó, e vai instanciar o formulário. A gente vai dizer que o dis.form, porque o dis, a variável form, ela está fora do escopo da minha função constructor. Ela está dentro desse escopo aqui. O escopo constructor é outro escopo. Então a gente vai dizer que o dis.form, ele vai ser um new form group. E dentro desse form group, a gente vai colocar os nossos campos. Aqui a gente vai ter um campo chamado sep, que vai ser do tipo form control. Beleza? Que vai ser do tipo new form control. New form control. E, inicialmente, ele vai receber um valor nulo. E vamos dizer também que ele é required. Como é que a gente faz para ele ser required? A gente coloca validators.required. Percebam que o Angular já vai fazendo a importação automática aqui para mim, ó, tá vendo? Beleza. Além do CEP, a gente vai ter também aqui... Não, depois a gente vê quais outras propriedades vão vir da API, e aí a gente vai implementando o formulário. Mas por enquanto, vamos fazendo só essa parte aqui. Beleza, a gente já fez isso, disse que nosso formulário, nosso form group, vai ter um campo chamado CEP. Será que já está funcionando lá no front? Bom, não está, não tem nada aqui ainda. Então como é que a gente faz para isso? A gente vai lá no HTML e vai colocar um property bind chamado form. E esse form group. Form group. E esse form group, ele vai ter que receber uma variável que está lá no meu TS. Que variável vai ser essa? Vai ser a variável form. Beleza? Beleza, então estou dizendo que o meu form group, ele recebe um grupo de formulários, ou seja, vários campos. Qual é esse grupo de formulário? É isso aqui, que a gente instanciou no constructor. E quais campos vai ter no grupo de formulário? Por enquanto, vai ter só o campo CEP. E ele é required. E tem o valor inicial nulo. Beleza? Então, dentro do form, a gente tem que colocar agora nosso campo. Ó. Você vê, ainda está vazio, não tem nada. Então, a gente vai colocar... Como é que a gente faz isso? A gente chama uma tag chamada matchFormField. Dentro do matchFormField, a gente chama o input. Esse input vai ser do tipo number. E ele vai utilizar a diretiva matchInput. Essa diretiva a gente tem sempre que colocar, senão o Angular vai dar um erro. Beleza? Será que assim vai funcionar? A gente já viu que tem aqui. Mas se eu mudar alguma coisa aqui, ele de fato não vai atualizar lá na minha variável CEP. Por quê? Porque eu não estou dizendo que esse input é o control, ou seja, é o campo CEP. Para dizer isso, eu tenho que colocar a propriedade form control name vai receber o valor da variável do campo do formulário que a gente quer. No caso, CEP. Beleza? Pronto. Então aqui a gente já tem o nosso formulário certinho. Ó, posso digitar números aqui. Beleza? Ah, como é que eu deixo ele mais bonitinho? A gente pode colocar aqui, ó, apparent outline. Fica mais bonito. Beleza? Então, temos lá, né? Temos a variável, temos o campo e temos o campo CEP. A gente já está preenchendo, já tem o CEP, mas a gente não tem a consulta ainda. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um serviço. Né? Como é que a gente cria um serviço no Angular? A gente vem aqui, em New File, e vai criar o nosso serviço. Eu vou dizer que o serviço... Oi? Rapidão, cara. Mano, em forma de questão de estrutura, só para reforçar mesmo aqui, tudo que é de visual ali, vamos falar assim, de tag, né? No caso ali é essa extensão HTML, tudo que é estilo tá tudo aí dentro do SCSS, e tudo que for conexão, integração, código vai estar dentro do TS aí, né? É isso mesmo, né? Isso aí. Tá. E aqui vai estar estabelecidas as rotas do nosso componente, ou seja, todo o roteamento da nossa aplicação. Mas isso aqui vai ser na outra aula, que eu vou explicar. Tá, mas ali, tipo, só para
acho que você até deve ter explicado isso, eu que cheguei atrasado aqui, mano. Mas ali, para você integrar depois tudo isso daí, o Angular consegue, o TypeScript consegue fazer isso por trás sozinho, no caso. Você não precisa fazer uma referência, por exemplo, aí você está exportando, né, por exemplo, a classe. Aí, tipo, lá você não precisa Sim. dar um port, alguma coisa desse tipo aí. Ó, eu tenho esse componente, né? Aí eu Uhum. também tenho um módulo dele. Então, dentro desse módulo, eu tenho que pegar essa classe aqui, esse nome, new component, e colocar, como ele é um componente, eu coloco aqui, ó, em declarations. Cadê? Declarations, aqui, ó. New component. E eu coloco também em exports, new component. Por que em exports? Porque esse módulo não é o meu módulo raiz. Esse módulo, ele também está sendo importado em outro módulo, em um módulo raiz. Esse módulo, a classe new module, ela está sendo importada aqui, ó. Esse imports aqui, cadê? New module. Tá vendo? Então, Então, se eu tirar daqui, ele vai dar erro, ó. Não deu erro, não deu erro, mas era para dar erro. Mas eu então, tenho sempre mas que importar. ali, que nem a gente tem o new component TypeScript e o new module TypeScript. Tipo, Aham. aí a gente está separando desse jeito por boas práticas ou tipo, não, eu tenho que fazer assim, senão ele quebra. Porque, Tem que por fazer exemplo, assim. Tem que fazer assim. por ser tudo TypeScript, eu não poderia ter criado tipo tudo num lugar só? O módulo e o Você poderia ter feito algo do tipo assim, ó. Ah, em vez de template URL, que ele tá aqui, ó, template URL, ele tá referenciando o meu arquivo HTML. Eu Uhum. poderia simplesmente ter colocado template e colocado algo do tipo ah, H1 oi. Só poderia ter feito assim, mas Uhum. não é o ideal. O ideal é a gente criar um arquivo à parte Entendi, e mano, entendi. Não, referenciar ele aqui. boa, isso daí, ó, era isso daí mesmo que eu tava perguntando. Por exemplo, ó, essa referência que você tá fazendo aí, ó, do template, tá vendo? Então, tipo, você tá Uhum. referenciando dentro do component, você tá referenciando o HTML para ele saber que, tipo, tudo isso que está sendo aplicado aí nesse componente vai ser Isso. lá Para esse para HTML. HTML. E usar os estilos desse SCSS, no caso, né? Isso, que é esse arquivo aqui, Uhum. beleza? E Ah, ele não, tá, ó, era no ponto justamente barra, isso. ou seja, ele tá no diretório aqui, nesse diretório. E, Ponto barra. E aí, beleza, então teoricamente o Angular, quando ele for ler o TypeScript aí, ele vai ver que, pô, tem esse HTML, tem essa página de estilo aí, e o new módulo, você não colocou aí, né? Você não referenciou ele aí, né? Isso, porque ele é um componente assim. Isso aqui é um componente. Então, esse componente a gente tem que colocar no new module. A gente faz ele aqui em declarations. A gente porta ele aqui no declarations. Beleza? Tá, beleza, porque na verdade, então, o Angular, por padrão, ele sempre vai começar lendo O esse new arquivo module. módulo. É. Fechou. E aí ele está referenciando o new component, que lá no new component está referenciando o HTML e o estilo. Não, beleza. Isso. Isso Não, aqui. E fechou. aqui são importações padrão do Angular que Uhum. eu importei na mão, mas vocês não vão se preocupar, porque na Broad Factor já tá tudo importado já. A gente já importou tudo. Tá, não, beleza. Agora ligou um ponto no outro aqui na cabeça. Fechou, valeu, mano. Pronto. Beleza. Então, como é que a gente faz agora para acessar a API? A gente cria um serviço. Vou chamar esse serviço de new.service.ts. E aqui a gente usa o decorator chamado injectable, para dizer que ele vai ser injetável. E aqui a gente coloca provide in root, beleza? E aqui, igual nos outros, export class new service, beleza? E o new service ele também vai ter um método chamado construtor. E aqui a gente pode estabelecer todos os nossos métodos que vai ser acessado no nosso componente. A gente vai acessar ele por meio de injeção de dependência, que daqui a pouco eu vou mostrar como é que funciona. Beleza, a gente criou o nosso serviço, mas a gente tem que importar ele aqui no nosso new module. E onde a gente importa? A gente importa em providers. A gente vem aqui e pronto. A gente está dizendo que o new module ele vai ser provido por esse serviço. Beleza? Se eu quiser E adicionar mais de um ali, é só colocar uma vírgula. isso, só colocar uma vírgula. É um array, ó. Você pode Uhum. colocar várias Sim. classes aqui. Igual aqui, ó. É um arrayzinho. Beleza? E aqui a gente pode já fazer nossa integração. Vamos lá. Vamos criar nossos métodos. Mas antes disso, lembra que eu falei de onde ficam salvas as URLs? Ela fica salva em environment.ts, né? Então aqui a gente vai criar uma propriedade chamada URL API, e ela vai ser uma string,
e vai ser a string que a gente quer aqui. Ó, eu vou colocar só essa parte aqui, ó, só até aqui, porque isso aqui a gente vai estabelecer por padrão, beleza? Então, vou colocar só até aqui. E a mesma coisa a gente vai fazer lá no environment.prod, já que não vai ter diferença entre produção e desenvolvimento, beleza? Daqui a pouco a gente vai ver por que eu tô fazendo isso. Mas beleza, vamos criar o nosso método aqui, ó. Estamos no serviço. Então, no serviço, vamos criar um método que se diz busca pelo CEP. Ele vai receber, por parâmetro, o CEP. E o CEP, ele vai ser um number. E ele vai retornar para a gente, eu não vou dizer qual é o retorno dele ainda, mas ele vai retornar para a gente um observable. Mas como é que a gente faz uma requisição HTTP? A gente tem que instanciar, pegar uma dependência, fazer a injeção de dependência do módulo padrão do Angular chamado HTTP Client. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no construtor, dentro do onde a gente passa os parâmetros dele, e a gente vai fazer a injeção de dependência do HTTP Client. Como é que a gente faz isso? A gente bota assim, ó, private HTTP Client, e ele vai ser do tipo HTTP Client. E ó, ele vai fazer a importação automática para mim, ó. Beleza? Então, a gente já tem a injeção de dependência do HTTP Client, agora a gente pode acessar os métodos dele. Então, a gente pode fazer aqui, ó, um return this.http client, e esse HTTP client ele tem algumas propriedades, como, por exemplo, o delete, o get, o head, o JSON, o patch, o post e o put e o request normal, né? Reconheceram que seria algum lugar, ó, get, patch, post, put, são verbos HTTP. Então, aqui, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o get. E esse get, ele recebe alguns parâmetros. Os parâmetros dele são a URL e são os headers. Ó, esse backend ele não recebe nenhum header, então a gente vai passar somente a URL, beleza? Então aqui a gente vai ter que criar a URL. Como é que a gente vai fazer? A gente faz uma constante API URL. E ela vai ser igual vai ser igual ao environment.url API. Nossa string, né? Então a gente coloca aqui, ó, API URL. E aqui a gente concatena com deixa eu ver até onde eu salvei lá, né? API URL. Ela vai até WS, né? WS barra, e aqui a gente tem que concatenar essa parte aqui, ó. Beleza? Então a gente vai fazer assim, ó. Vai receber API URL, eita. API URL, que é essa variável aqui, que está acessando lá a nossa URL, barra o quê? Barra o CEP, que vem por parâmetro, CEP, barra JSON, que é o que o backend estabelece, e a outra barra no final. Ficou com Beleza. uma barra a mais, não? Tá? Deixa eu ver, né? Porque Tem um aqui, né? Então vamos apagar ela daqui. Pronto. E do outro arquivo também. Beleza? Pronto. Tá funcionando. Mas já vai funcionar? Será que ele vai trazer nosso CEP já? Mano, não tá fazendo requisição. Eita. Não tá fazendo requisição alguma. Por que será? Porque a gente não está em nenhum momento fazendo a injeção de dependência desse serviço new service e muito menos acessando o método busca CEP, né? Busca pelo CEP. Então a gente tem que ir lá no nosso componente, do new component, e estabelecer, criar um método que vai acessar o nosso serviço e vai acessar o método busca pelo CEP, beleza? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando injeção de dependência também. A gente vem aqui no nosso construtor, vai colocar a mesma coisa, private, e aqui vamos colocar new service. E esse new service, ele vai ser do tipo new service, ou seja, aqui no nosso componente eu estou instanciando uma instância do nosso serviço, né? E a gente pode acessar essa instância e todos os métodos que estão provisionados, digamos assim, nesse serviço, né? E como é que a gente vai fazer isso? Criando um outro método. Então a gente vai chamar aqui um método aí, digam aí um nome qualquer. Qualquer não, um nome que seja condizente ao que a gente vai fazer, né? Que é buscar pelo CEP. consulta CEP? Consulta CEP. Consulta CEP. Beleza? Ela não vai ter nenhum retorno. Não vai retornar nada pra gente, porque a gente vai apenas atribuir ela em algum lugar, né? Então, o que é que vai fazer esse consulta CEP? Ela vai acessar o que está dentro do nosso formulário. Como é que a gente faz isso?
a gente pode fazer assim, ó, const CEP, ou qualquer outro nome, ó, número postal code, por exemplo, postal code, e vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao nosso form, ou seja, dis.form, e o que é que a gente quer pegar? A gente quer pegar o CEP.get e o nome do, do, do input que a gente quer pegar, do control. Qual control é esse? O CEP. Então a gente passa a string aqui, CEP. E o que é que a gente quer pegar dele? A gente quer pegar o velho. Por que eu coloquei essa interrogaçãozinha aqui? Essa interrogação ela é chamada Elvis Operator. Se não tivesse essa interrogação e, por algum motivo, essa função fosse executada sem que haja valor no CEP, ele quebraria a aplicação. Então, por isso a gente coloca esse Elvis Operator. Beleza? Vamos lá, já tem o nosso postal code e a gente tem a instância do nosso serviço. Vamos acessar a instância desse serviço. A gente coloca dis, ponto. Qual o nome da instância? New service. E aqui a gente pode acessar os métodos que estão dentro do nosso serviço. E aqui a gente só tem um, busca pelo CEP. Esse busca pelo CEP, ele espera por parâmetro um postal code. Beleza? Um CEP, ó. Tá vendo? Por parâmetro ele recebe o CEP e vai atribuir ali na nossa URL. E o que a gente vai fazer? A gente tem já esse serviço, mas a gente está só chamando ele. Em nenhum momento a gente está se inscrevendo nele para escutar o que está vindo da API. Então a gente coloca ponto subscribe. E o que a gente vai receber? A gente vai receber uma resposta. Né? E vamos fazer o que com essa resposta? Por enquanto, vamos só fazer um console.log resposta. Beleza? Será que vai funcionar? Não vai funcionar. Por que não funcionou? Porque a gente criou o método, mas em nenhum momento a gente está chamando ele. Então a gente tem que fazer um botão e fazer esse botão escutar o evento click, e ao escutar o evento click, ele chamar essa função. Como é que a gente faz isso? A gente cria um botão, a gente faz aqui o event bind, o event bind, e que evento ele vai escutar? Ele vai escutar o evento click. E ao escutar o evento click, ele vai chamar algum método aqui. Eu vou dizer que ele vai chamar o método consulta CEP. Beleza? Aqui. Ó, vamos lá. Vou colocar o CEP daqui, 57, 081, 121. Vamos ver se vai funcionar, hein? Ó, funcionou. Será que ele consolou alguma coisa? Ele consolou. Ele colocou o bairro, colocou o meu CEP, colocou o complemento, o meu DDD, o GIA, que eu não sei o que é, IBGE, localidade, Logradouro, que é a minha rua, CIAF e a UF, que é o meu estado. Beleza, a gente já tem tudo isso aqui sendo retornado da API, ó. Isso é um método GET que trouxe tudo isso. Certo? Até aqui, alguma dúvida? Não, ok. Ok. Beleza, e como é que a gente faz para exibir isso na tela? Né? Então, a gente pode exibir, geralmente a gente exibe isso aqui, como no resto, a gente exibe isso no formulário. Então, vamos criar campos para esses dados. Né? A gente tem quais dados aqui? A gente tem o bairro, a gente tem o CEP a gente já tem aqui, ó, nosso campo. Então, vamos criar o campo bairro. Vamos criar o campo bairro. Ele vai ser um new, form control, e, por default, ele vai receber o valor nulo. Né? Ele tem que ser required? Não, porque esse dado a gente só vai saber, só vai ter depois da consulta do CEP, então ele não precisa ser required. Beleza? Então, a gente pega esse bairro e vamos atribuir o valor que vem da resposta para ele, né? Então, o que a gente vê? Ó, a gente está recebendo a resposta e está só consolando a resposta. Então, vamos fazer algo do tipo assim, ó, dis.form.pet velho. Vai preencher, o que a gente vai preencher? A gente vai preencher o bairro. O bairro, o que ele vai receber? Ele vai receber o resposta, ponto, bairro. Eu não preciso criar esse objeto de retorno, só instanciando direto assim, qual que é essa Sim, resposta ele consegue identificar? consegue. Mas, ó, vamos criar uma classe, uma interface para ele, para dizer, para a gente saber o que vai vir aqui da resposta. Ó, já que a gente já tem o TS, então a gente pode criar uma interface para ele. Deixa eu colocar aqui, ó, de novo, só para a gente ter. A gente saber o que ele vai retornar. Ó. Ele retorna tudo isso, né? Então a gente pega aqui, dá um Ctrl C. E aqui a gente vai criar uma interface. O que é uma interface? Uma interface é uma classe. Então a gente pode colocar endereço
.interface.ts. E aqui a gente coloca export interface. Qual vai ser o nome da interface? Endereço interface. E aqui a gente vai descrever todo esse objeto que vem daqui. A gente vai descrever, por exemplo, bairro. O que é um bairro? O bairro é uma string. O CEP, o que é o CEP? O CEP é uma string. Beleza? Então a gente vai aqui, ó, vem dar um Ctrl V. Beleza? E aqui a gente apaga e coloca string. Coloca string. String. Aqui a gente coloca string. A gente coloca string. Enfim, vai colocar string tudo, né? Porque tudo aqui é string, no caso. Se fosse number, a gente colocaria number. Se fosse um array, a gente colocaria um array de string, por exemplo. Aí quando o JSON é muito grande, ó, tem que fazer isso na mão, tá vendo? Sofrimento. String. Beleza. Então a gente vai dizer, ó, que o que vem da resposta, ele vai ser do tipo endereço interface, né? Por que tá dando esse erro? Porque lá no nosso busca pelo CEP, a gente em nenhum momento disse que o retorno vai ser esse. Então aqui a gente vai também instanciar o retorno dele, vai ser um observable de quê? De endereço interface, beleza? E aqui a gente também faz a mesma coisa. O que é que ele vai retornar? Vai retornar um endereço interface, beleza? E aqui a gente colocou todas as tipagens. Geralmente tem que fazer assim, né? Pra ficar bonito. Então a gente vai pegar aqui, ó, diz.form e vamos atribuir o que vem do endereço interface. Ponto. Value. E aqui a gente passa o objeto, né? Qual vai ser o que a gente vai preencher? Vai preencher o bairro. E ele vai receber o quê? Ele vai receber o resposta, ponto, bairro. E faltou a gente criar aqui, ó, o bairro, né? A gente criou só ali no TS, mas em nenhum momento a gente criou aqui. Então a gente pode colocar também aqui uma propriedade chamada matLabel. MatLabel. Aqui basicamente vai ser a label. Digite seu CEP. Né? Beleza, então vamos fazer a mesma coisa aqui pro bairro. Aqui a gente vai mudar isso aqui, não vai ser mais digite, vai ser este é seu bairro. Esse form control name também vai mudar, ele vai receber o nome que está aqui, ou seja, bairro. Beleza? E o tipo dele também vai mudar, vai ser do tipo text. Então vamos ver lá. Este é seu bairro. Até agora não tem nada no meu bairro. Então a gente vai fazer aqui, ó, 57.081.121. Ele colocou aqui já, tá vendo? E é isso, a gente pode fazer isso para todos os outros campos também. Até aqui alguma dúvida? Formulários? Ok. Ok? Tá. Vamos ver. Eu tinha preparado só até aqui, né? Mas foi tão rápido. Deixa eu ver o que mais a gente pode falar. Vamos criar os outros campos também, né? Pra gente já fazer tudo, deixar tudo certinho. Então, a gente tem o bairro, tem o complemento. Aqui a gente pode fazer só assim, ó. Complemento. Vai ter uma coisa interessante que vocês vão ver, ó. DDD, GIA, BGE, localidade, logradouro. Copiar isso. Logradouro, CIAF, eita, CIAF e UF. Beleza? Ó, todo o meu formulário, ele é igual o que vem de resposta, né? Todas as propriedades que estão com o mesmo nome, ó. Então, o que é que a gente pode fazer? Em vez disso aqui, a gente pode pegar e atribuir logo toda a resposta. Beleza? Que ele vai funcionar. Mas agora a gente falta criar os campos para as outras coisas, né? A gente criou só. E deixa eu colocar um display flex aqui também. No nosso form. A gente pode colocar form, display flex direction, column. Para ele ficar um abaixo do outro. Esse jeito aqui. Tá vendo? Tá um pouco grande, mas bestinho. Eu vou dizer que meu form vai ter um width também de form. Eita, width
Vai ser de 300 pixels. Show, ficou um pouquinho menor. Beleza? Então vamos criar lá os outros campos. A gente tem o campo, a gente criou o bairro, a gente criou o complemento, este é seu Ô, complemento. João, se fosse para ele buscar o CEP ele só quando sai do campo, seria o change ali no lugar do Isso, seria o change. change mesmo, né? Aham. Daqui a Tá. pouco eu mostro qual evento é esse aí. Não, legal, beleza. Complemento. Oh, o Lucas sabe de inglês, né? Não, coitado. Se minha filha passar fome se se eu depender de Angular, mano. Tô lascado, velho. Meu, eu aprendi o 2 quando logo quando lançou, eu não trabalhei, aí depois eu fui mexer para trabalhar e mexer na aplicação lá. Era o 4 ou 5 também, mas acho que já passou do 10 o Angular já também, né? Tá no 15. Meu Deus. Nossa senhora, mano. Nossa, é louco, eu não sou bem fraco mesmo nessa parte aí, mano. Ah, eu até a estrutura aqui, estruturalmente, já conhecia, assim, já como é que funcionava as coisas, então... pra mim Mas não mudou muita coisa não, tu acredita, pra versão Não. 2? Não, até tô acompanhando aqui por enquanto tá bem tranquilo. Bem tranquilo agora, né, Lucas? Quando a gente pegar uma tarefa pra tentar resolver alguma coisa do front, fudeu. É. Que o João não tiver mais aqui, vai lá, puta, mano, parecia de boa lá o João falando. Tem que adicionar só um botão aqui que faz tal coisa, meu Deus. 5 Aí dias de fazer a tarefa. É isso mesmo. Ó, criei os campos aqui, beleza? Todos os campos que estão aqui no nosso form. Então vamos lá ver se está funcionando. Ó, eu vou digitar meu CEP aqui e vou clicar aqui para buscar o CEP. Então vamos colocar 57, 081, 121. Será que ele vai preencher tudo? Ele preencheu. Só não preencheu o complemento porque não tem nenhum complemento mesmo. Se a gente vir aqui na API, tá vazio, ó. Complemento tá uma string vazia, mas ele preencheu o DDD, dia, a localidade e tudo isso mais. Caraca, da hora, mano. Interessante, né? Da hora E se eu mesmo. quisesse, por algum motivo, limpar esse formulário, como é que a gente faria? Vou criar um outro botão e ele vai se chamar limpa formulário. Formulário. Que busca pelo CEP. E aqui a gente vai criar um outro método chamado limpa formulário. Limpa formulário. E ele vai pegar e não vai retornar nada pra gente. Ele vai ser do tipo void. E o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o formulário e limpar ele. Como é que a gente faz isso? Diz.form.iset. Beleza, só isso. E aqui a gente vai chamar no evento clique. Quando ele clicar, ele vai chamar a função limpa formulário. Vamos ver se vai funcionar. Vou digitar aqui no CEP, no 56, 081, 121. Ah, tem que buscar, né? Busca pelo CEP. E aqui, vamos limpar? Limpou o formulário. Beleza? Ó, e aqui, ó, se eu não digito o CEP e saio, ele fica como vermelhinho, né? E vamos fazer aquilo lá de fazer a chamada quando a gente terminar de digitar o CEP. Né? Então vamos fazer como? A gente faz utilizando o método change. Ou seja, ao escutar mudanças, pode ser o ngModel change também, e ele vai chamar a função consulta CEP. Beleza? Vamos ver se ele vai funcionar. A gente vai ver que vai dar um errinho. Você vai ver, ó. 57. Ó, ele já chamou. Aí, tipo, eu digito qualquer coisa. Ele chamou de novo. Ele fez outra requisição. Mais outra, mais outra. E será que isso tem como prevenir isso? Como é que a gente faz para prevenir isso aqui? Bom, a gente sabe que um CEP, ele tem quantos dígitos? 8, né? Ele tem 8 dígitos. Então a gente pode fazer assim, ó. Se nosso postal code ponto .length for igual a 8, ou maior que 8, no caso, que a gente não está limitando, maior ou igual a 8, a gente vai pegar e vai fazer a chamada. E nesse caso seria até o legal a gente deixar igual a 8 mesmo, porque maior que 8 tá errado também, né? E é bom que ele nem ficaria chamando nada, né? É, verdade. Só se for igual a 8. Vamos ver se vai funcionar. Mas por que 3 igual ali? É diferente? Não, é porque, como é que eu posso dizer? Às vezes ele vem em string, entendeu? É que
para garantir que todos vão ser números. Mas se eu colocar 2, vai ser a mesma coisa também, para funcionar. Vou colocar aqui. Aí aqui a gente vai colocar, ó, 570. Chamou alguma coisa? Não chamou. Então, vamos, 081, 121. Aí, gente, tem que chamar. Deixa eu ver porque não chamou. Será que é length mesmo? Deixa eu ver, esse postal code é ponto .length, né? Será que Ponto não é um length. size da vida? Pois é. Sei lá. Tem não, size não aqui. Deixa eu ver aqui. Será que não tem que abrir e fechar também o método? Ih, rapaz. Pera aí. Já sei, vou fazer assim. Ponto split. Aqui. Vamos ver se vai funcionar agora. Hã? Aí, galera, erros ao vivo aqui. Ô, João, pode ser Oi. porque o campo, sei lá, tá no formato de texto lá, que tá como text, e tipo, Vamos. e poderia, e era um certo, sei lá, ideal seria um number lá, o tipo, em vez de text, alguma coisa do tipo. Aí a gente vai consolar, vamos consolar. Console.log, postar o code. Vamos ver o que é que ele tá vindo aqui. Queria que ficasse parado aqui, tem como não. Se virar, deixar ele aqui. Sim. Nossa. Caraca, fiz muita requisição aqui. Ah, tá. O que é que tá acontecendo? Beleza, mas é um número, né? O que é que tá acontecendo? O problema é o ng model change. Né? Qualquer mudança que ele está escutando, qualquer mudança do Angular, ou seja, qualquer atualização do Angular, ele está chamando a nossa função consulta certa. É tipo, o Angular, a todo momento ele faz uma detecção para ver se o estado dele mudou. Aí quando ele faz essa detecção, qualquer mudança, ele está chamando a nossa função. Então, se a gente colocar aqui somente change, eu acho que vai funcionar melhor. Beleza, isso aí. Aí. E aqui a gente pode colocar lá nosso condicional. Que agora acho que vai funcionar. Se postar o code, ponto .set, ponto .length. Como é que se escreve length, na verdade? Deixa eu ver aqui. Length. É assim mesmo. Ponto .length for igual a 8. É 8 mesmo? Deixa eu ver. 57, 57081. 121. 4 é 8. Se for isso, a gente faz a requisição. Beleza? Vamos ver se vai funcionar. 57081 121. Aí tá com fuleiragem, né? Se eu estivesse sozinho, sem dar aula, teria funcionado, João. Teria. Mas enfim, o método change, ele vai, não sei porque não tá funcionando aqui, mas ele funciona dessa forma. E qual a mudança do método change para o método ngOnChange? Porque o ngOnChange é qualquer dígito que a gente fosse digitando, ele iria fazendo a requisição. O método change não. Se a gente digitar assim, de uma forma que o usuário realmente digita, um pouco mais lenta, 57081 121. Aí, ó, ele só faz uma requisição, porque ele não fica escutando a todo momento. Ele escuta por um segundo, para, escuta de novo, para, escuta de novo. É isso aí. Beleza? E aqui a gente pode limpar nosso formulário. Deixa eu ver. Alguma dúvida? Não, ok. Ô, João, como que é a parte? O on-change, ele escuta. Ele escuta qualquer atualização do ciclo de vida do Angular. Uhum, Por exemplo, o Angular está fazendo detecções a todo instante. A todo uhum, instante ele está fazendo uma detecção para ver se mudou alguma coisa no estado do Angular. Então, sempre que ele faz essa detecção, o evento, o ngOnChange, ele vai
e realiza o que ele tem que realizar. Aí por isso que ele estava realizando várias requisições. Com o método change, não. Ele espera alguma a digitação, por exemplo, eu digitei, né? Mas ele não fica detectando a todo segundo. Ele detecta por um segundo, aí viu que não tem nada, aí beleza, ele para. Mas, Entendi. sacou? Ele não é todo tempo igual o NG on-change. Uhum. Beleza. Pronto. Além disso, muitas coisas que a gente faz lá na Broadfactor é utilizar componentes que já existem do Angular Material, né? E como é que a gente acessa esses componentes? Você vem aqui no Google e digita Angular Material. Dá um Enter e vai acessar aqui, ó, angularmaterial.ai.io, beleza? E aqui tem vários componentes, né? Como, por exemplo, o componente de tabela, por exemplo. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para importar uma tabela e colocar os dados nela? A gente vem aqui no Angular Material e vamos lá, Table. E vamos pegar um exemplo de tabela. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. A gente vai na API primeiro e vem e pega essa importação aqui, ó. Lá na Broadfactor a gente não vai precisar fazer isso porque já está tudo importado. Mas aqui, como é uma coisa nova, a gente vai ter que importar. Então pega lá, faz esse import, dá um Ctrl C e um Ctrl V aqui e imports. Beleza? Então aqui a gente já pode usar algum exemplo. Vem na parte do código, a gente dá um Ctrl C aqui, ó. Peraí que tem alguém no portão aqui, volto já. Ó, voltei. Então vamos lá. A nossa tabela, né? Vamos colocar a tabela aqui mesmo. Vocês vão ver que ele vai dar alguns erros, né? Por exemplo, eu não conheço essa variável data source. Ah, eu não conheço essa variável display de columns. Eu também não conheço a variável display de columns. Então a gente tem que colocar essas variáveis lá. Então a gente vem aqui no TS e se pergunta, por que ele está usando essa variável? Né? Porque cada variável dessa é uma coluna da tabela. Ou seja, display de columns. Ele vai mostrar quais as colunas estão no display da nossa tela. Né? Então a gente vai colocar aqui você e as variáveis, lembra que a gente sempre declara aqui em cima. Beleza? Além disso, qual outra variável que não tem? O data source. Vamos lá, o data source. O data source aqui nesse caso, ele está recebendo o element data. Né? No nosso caso, a gente vai colocar outras coisas. Vou colocar aqui o data source. O element data. Não, vamos copiar o element data só para mostrar como é que vai ficar a tabela. Vou colocar aqui, como é uma coisa mocada, a gente pode colocar aqui em cima. Beleza? Então, Ctrl C, deixa eu ver o que está tramando aqui. Tá. Acima. Pronto. Dá um Ctrl S, Ctrl S. E a gente vai ver lá no nosso front a tabela. Tá vendo aqui a tabela? Beleza. Mas na Broad Factor a gente não trabalha com química, né? Então, não tem essa tabela do nome do elemento atômico, não tem o peso do elemento atômico, nem o símbolo dele, né? Do elemento. Então, a gente vai mudar essas propriedades. Vamos colocar aqui, ó. O que é que vai ser displayed e o que é que vai ser mostrado na nossa tabela? Na nossa tabela vai ser mostrado o excedente, mostrado o CNPJ, vai ser mostrado o dinheiro e vai ser mostrado o responsável. E aqui a gente pode alterar aqui algumas coisas também. Vou tirar também esse position, que a gente não vai usar. Aqui ele já vai sumir com a coisa também. Então vamos lá. A gente mudou aqui para excedente. Então, ó, display de columns, né? Ele tem agora excedente, CNPJ, dinheiro e responsável. Então a gente muda aqui, ó. Daqui ele está
match column def, ou seja, essa coluna, qual é o nome dela? Qual é o nome do display de column você atribuiu para ela? No nosso caso aqui, a gente atribuiu sedente. Então a gente muda de name para sedente. Ah, a mesma coisa para as outras, ó. Aqui é peso, aqui a gente botou CNPJ. Aqui antes era símbolo, a gente botou outro, beleza? E responsável eu vou tirar também. E aqui element.name, no caso, agora é element.sedente. Element.wage, agora é element.cnpj. Symbol, agora é dinheiro. E aqui a gente muda também. Dinheiro. Aqui é a label, né? O que fica acima da tabela. Dinheiro, aqui é o CNPJ. Aqui é o sedente. E aqui a gente tem que construir um objeto que referencie isso aqui, né? Então aqui a gente vai construir um objeto. Aqui, ó, por exemplo, não tem mais position. Aqui a gente tem só sedente. A gente tem CNPJ e o dinheiro. Dinheiro, vou dizer que ele tem isso aqui. CNPJ vai ser esse. E o nome vai ser, sei lá, calçados para mancos. Beleza? Se a gente ver aqui, ó, nossa tabela já está preenchida, né? Calçado para mancos. E aqui eu tenho o CNPJ e o dinheiro. Só que a gente viu que ela está muito pequena, né? A gente pode alterar aqui o tamanho dela. Então, a gente pode vir aqui em table, no CSS, e a gente vem em table, o width dela vai ser de 1000 pixels. E aqui ela já fica um pouquinho mais bonitinha, né? E se a gente quisesse que adicionar algum dado que está vindo da API para nossa tabela? Como, por exemplo, o nosso CPF, o nosso CEP, o nosso bairro, o complemento, o DDD, enfim, tudo isso aqui. A gente adicionar isso na tabela. Então vamos colocar aqui, ó, o bairro, DDD e o F. Tudo isso aqui a gente vai adicionar na tabela. Beleza? E aqui a gente tem que mudar também para bairro, DDD e o F. Aqui o bairro eu vou colocar ponta verde. O DDD eu vou dizer que é 82. Vou dizer que é uma string 82, que tá vendo tudo string lá. E o F vai ser a AL. Beleza? E lá a gente tem que mudar também, né? A gente vai vir aqui e vai colocar onde tem sedente. Bairro. Onde tem CNPJ, a gente vai colocar DDD. E onde tem dinheiro, a gente vai colocar foi o F. Beleza? Vou ver aqui, ele mudou pra gente. Colocou bairro, DDD, UF e Alagoas, né? Então vamos lá. Vamos criar uma função que vai adicionar na nossa tabela as informações que vai chegar, né? O bairro, o DDD e o F. Então vamos lá. Vamos criar um método chamado adiciona bairro na tabela. Void. E aqui a gente vai pegar e vai fazer a mesma requisição, né? A gente vai vir aqui, vai pegar o postal code, né? Vai vir, vamos fazer passo a passo de novo. Const CEP, que vai ser igual a this.form, .get. O que que a gente quer pegar? A gente quer pegar o CEP. E o que que a gente quer pegar dele? Quer pegar o velho. Ponto velho. E agora a gente faz a requisição. Como é que a gente vai fazer a requisição? A gente vai vir em this, vai acessar a instância do serviço, new service, ponto, busca pelo CEP, que é o método que a gente tem aqui estabelecido no serviço. E o que é que o busca pelo CEP recebe por parâmetro? Ele recebe o CEP. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai se inscrever nisso e vai receber o endereço da requisição. Beleza? Endereço. Então vamos consolar o endereço. Só para ver como é que tá. Console.log endereço. Beleza? E vamos criar um outro botão. Um botão aqui abaixo que vai se chamar aqui, ó.
que ele vai se chamar, vai chamar o método, né, ao clicar, ao escutar o evento clique, ele vai chamar o método adiciona bairro na tabela, e o botão desse nome vai ser adicionar bairro, beleza? Então, a gente já tem aqui o nosso botão adicionar bairro, e já tem nossa tabela. Esse botão ele já está fazendo a requisição ao ser clicado, né? Quando a gente tem que digitar o CEP, né? Se a gente fizer só assim, ó, ele vai fazer a requisição, mas não vai passar nada no... Aqui, ó, tá vendo? Tá vendo no valor do CEP. Então a gente tem que colocar aqui o CEP, sei lá, 57.081.121. E adicionar bairro, beleza? E aqui eu tô chamando adicionar bairro na tabela, né? Busca pelo CEP, console.log. Ele atribuiu aqui. Deixa eu limpar aqui. Ah, beleza. Por que ele está fazendo isso? Porque a gente está acessando a mesma instância do serviço, né? Então, quando a gente acessa essa instância, ele está pegando e automaticamente já está preenchendo lá no nosso formulário a resposta. Que no caso é os dados que vêm do nosso JSON, que ele está armazenado em cache. Mas beleza. Então, vamos fazer isso ser adicionado na nossa tabela, né? A gente está consolando aqui, vamos ver o que ele está consolando. Ele está consolando, isso aqui deu erro porque foi quando a gente passou nulo, no caso, ó. Aí ele não retornou nada, né? Então a gente quer colocar na nossa tabela o bairro, a gente quer colocar o DDD e a gente quer colocar o F, né? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai criar um objeto que ele vai se chamar const bairro e ele vai ser igual a um objeto. Que objeto vai ser esse? Tem que ser do mesmo tipo desse objeto aqui, ó. Beleza? Beleza. Ó, o que é que ele vai receber de bairro? No bairro, ele vai receber o end.bairro. No DDD, ele vai receber o end.DDD. No F, ele vai receber o end.uf. Agora, a gente tem que adicionar esse objeto no array que está populando na nossa tabela. Que array é esse? Esse array é a variável chamada data source. Então, a gente vai colocar assim, ó, this.datasource.push, ou seja, empurra para dentro dela o bairro. Aí, depois disso, a gente tem que atualizar a nossa data source. Como é que a gente faz isso? A gente vai dizer que this.datasource vai ser igual ao this, a gente faz o spread operator, this.datasource. Beleza? E é para funcionar. Vamos lá. Vou colocar aqui 57.081.121. Beleza? E se a gente adicionar o bairro, ele não. Deixa eu ver porque não funcionou. É o quê? Tá dando erro no back. 57.081. Ah, faltou um aqui. E ele adicionou. Beleza? Tá vendo? Adicionou na tabela. Eu tava colocando 7 dígitos, mas não são 8 dígitos, na verdade. Então, se eu colocar outro CEP aqui, sei lá, diz um CEP aí de Joinville. Qualquer um. Qualquer CEP. O meu aqui é pra cidade inteira, então não vai ter tudo, mas tenta aí. 89.245. Hã? 000. 000. Beleza? E aqui ele adicionou vazio, porque não tem nada. Entendi. É um bairro pra. Na verdade, é um CEP pra cidade inteira, que aqui era Araquari, na verdade. Entendi. E é isso. A gente está adicionando dados que vêm da API na nossa tabela. Beleza? É basicamente isso que faz. A gente faz muito isso na. João, eu tenho uma dúvida. Digamos assim, tu fez a primeira consulta ali, ele preencheu na tela naqueles campos ali. Aí Uhum. agora eu quero adicionar nessa lista ali embaixo, utilizando só os campos que já estão na tela, sem ter que fazer uma nova requisição. Só para Só os campos que estão na tela. Beleza. A gente os pode campos que fazer estão na tela adicionar na lista ali direto, sabe? Sem ter que fazer requisição. sem ter que fazer requisição. Tem que fazendo somente uma requisição. Fazer, é isso mesmo. Sem ter que fazer isso. A gente pode fazer assim, ó. Ctrl C. Ctrl V.
Não, não, mas tipo, eu clicar no botão lá embaixo pra ele adicionar os que tá na tela, sabe? Ah, tá, entendi. Então, Isso. sem fazer requisição, beleza. A gente vai pegar aqui, ó. Vamos acessar. Como já está preenchido lá no no nosso coisa, a gente é só pegar lá no formulário, né? Então, a gente quer pegar o que do formulário? Ó, bom que você perguntou isso, que a gente vai utilizar também uma coisa chamada destructuring, que é que deixa o nosso código mais bonito. A gente pega aqui, ó, uma const, abre aqui duas chaves e vai pegar alguns valores de alguma coisa que a gente quer. This.form, e a gente vai pegar esse aqui de velho. O que a gente quer pegar de velho? A gente quer pegar o bairro, a gente quer pegar também o DDD, a gente quer pegar também o UF, beleza? Então a gente vai acessar tudo isso e aqui a gente vai criar o nosso objeto bairro. Esse bairro, ele vai vir aqui, ó, o objeto bairro vai receber bairro, vai receber DDD e vai receber UF. Como eles dois já têm o mesmo nome aqui, ó, bairro, bairro, bairro para tabela. E aqui vai fazer o push para bairro para tabela. Aqui a gente pode pegar, ó, simplesmente omitir isso aqui. E perceba que ele já vai atribuir automaticamente, ó. Tá vendo? E aqui a mesma coisa em UF. Beleza? E aqui a gente já tem esses dados salvos na nossa tabela. A gente já está pegando ele do nosso formulário, está atribuindo a um novo objeto, está pegando esse objeto e empurrando no data source, ou seja, na variável que guarda todas as coisas da nossa tabela. E aqui a gente está atualizando a data source. Então, se a gente fizer aqui, já vai funcionar. Ó, vou colocar aqui o 57.081.121. Se eu buscar pelo CEP, ele funcionou. E se eu clicar em adicionar bairro, ele já pegou ali do meu coisa, né? Então, se eu mudar aqui, ó, se mudar, tabuleiro do Martinhos. E se eu colocar adicionar CEP, ele mudou aqui também, tabuleiro do Martinhos. Sem fazer uma nova requisição, só usando o que a gente já tem salvo no nosso formulário. Show. Beleza? Bom, acho que por hoje a Só, gente... só, só para aproveitar, já que a gente Uhum. está buscando esse campo ali, a gente utilizou toda a ideia de formulário, né? Mas digamos que eu tenha só um campo e ele não faz parte de um formulário, só para também Só ter um um campo. contexto. Tipo, talvez um input, só como a gente aciona ali, porque a gente só usa as variáveis ali do formulário. Uhum. Só para ver como eu consigo pegar naquele TypeScript esse item. Tá. Como é que a gente poderia fazer isso aqui, na verdade? A gente poderia fazer utilizando o two-way data bind, que é o que eu tinha explicado no início. Vamos lá. Como é que a gente faz o two-way data bind? A gente pode pegar aqui, vamos fazer aqui embaixo. Fora do tag form, ó. Então vamos deixar a tag form para lá e vamos criar uma variável que vai se chamar acessa, olha, CEP por outra variável. E ela vai ser do tipo number. Beleza? E inicialmente ela pode vir vazia. Né? Como é que a gente acessa ela no input, apenas no input, né? A gente vem aqui, ó, input, e um input para ela, e a gente vai usar a diretiva chamada ngModel. ngModel. E esse ngModel, ele vai alterar o quê? O que é que ele vai alterar? Ele vai alterar o CEP por outra variável. Beleza? E aqui eu posso colocar também a diretiva metInput para ele não ficar chorando. E aqui, só para ver que realmente está alterando a variável, eu, por interpolação, eu vou colocar nossa variável aqui, né? O valor dela. Inicialmente, a gente vai ver que... Cadê ele? Cadê o input? Deixa... Não está aparecendo. Ah, ele aqui, ó. Beleza. Então, vamos lá. Vamos digitar alguma coisa aqui. Ó, percebe que ele já está atribuindo automaticamente para a nossa variável, né? Então, se eu colocar aqui, ó... se eu colocar algo do tipo consulta CEP, e ele vai chamar o postal code agora, ele não vai ser mais esse postal code do formulário, ele vai ser agora o CEP por outra variável. Então a gente vai fazer isso aqui. E aqui, por que ele está dando esse erro? Porque essa variável está fora do escopo da minha função. Então para acessar ela, eu tenho que colocar o this, ponto. Beleza? E aqui, eu vou pegar e vou fazer essa requisição, né? Só que em vez de passar pegando pelo formulário, eu estou pegando o postal code. Beleza? Então aqui a gente pode dar um Ctrl S, salvar.
E aqui a gente pode digitar 57.081.121, beleza? E aqui a gente pode fazer a busca pelo CEP. Ó, ele buscou, tá vendo? Preencheu aqui. Vamos fazer de novo para ver. Vamos buscar, preencheu aqui. E não estamos utilizando um formulário, a gente está usando somente um input, né? Pronto. Não, show. Deu para entender? Eu acho que é isso. Acho que amanhã a gente já pode mexer no código da Broad, que isso aqui já é o suficiente para começar a brincar, pular. E a gente vê até de fazer uma task juntos aí, talvez. Uhum. É isso. Deixa eu ver se tá gravando ainda. Espero que sim. Tá. Como é que eu faço? Como é que eu tiro aqui? Cadê? Será que se eu parar vai salvar, meu Deus? Eu acho que sim.